Agora iremos falar sobre a tela de perfil. O que seria perfil? Seria você definir determinados limites ou bloqueios para determinados usuários ou grupo de computadores. Veja, esse usuário aqui está com o perfil biblioteca porque o grupo está forçando um grupo biblioteca. Depois nós vamos explicar mais como nós podemos forçar um perfil para um grupo. Ou não. Aí, caso não force, o perfil admitido para o usuário vai ser o perfil que está no seu cadastro, que é definido aqui em usuários. Veja, perfil o login administrador está com o perfil administrador, o Cláudio está com o perfil biblioteca, a maioria está com biblioteca, tem Regina está com administrador e assim por diante. Então vamos entrar na tela de perfil. Aqui na tela de perfil, nós podemos bloquear programas suspeitos, qualquer tipo de programa. Aí podemos trabalhar no modo blacklist ou whitelist, ou seja, todos liberados e bloqueia os que estão na lista, ou todos bloqueados e libera o que tem na lista. Aqui as policies do Windows, o que nós queremos bloquear de policies do Windows, pendrive, Ctrl+Alt+Del, gerenciador de tarefa, desligar, logoff, itens do menu iniciar, todos os programas, bloquear o painel de controle, propriedades de vídeo, impressoras e assim por diante. Isso são as policies. Bloquear sites e pastas, ou seja, aqui nós podemos trabalhar também no modo black and white list, ou seja, libera tudo e bloqueia o que tem na lista, que nós vamos definir aqui, ou bloqueia tudo e libera somente o que tem na lista. Palavras proibidas, ele vai gerar um aviso aqui no servidor de quando o usuário está digitando ou acessando um site que contém uma palavra proibida, então nós podemos criar uma lista de palavras proibidas. Drives virtuais, nós podemos criar drives virtuais na máquina, ou seja, eu quero que o meu K seja o C2.temp, ou seja, você pode bloquear o C2. E ao mesmo tempo liberar só o temp para o pessoal ter acesso. Então você bloqueia nas policies o C2. E libera o C2.temp para o pessoal ter acesso. Então, tudo que eles salvarem, por exemplo, nos meus documentos, a área de trabalho vai salvar. Então, isso seria o drive virtual. Configurar ícones e o fundo de tela da área de trabalho. Todos esses 6 itens aqui que eu estou falando, você pode configurar eles aqui. Ou seja, trabalhar desligado, trabalhar ligado, trabalhar no modo blacklist, whitelist. Então, isso é tudo na tela de configurações que você define. E esse trocar senha, ele é somente utilizado para o administrador. Por quê? Aqui você define a senha para desativar o módulo cliente na máquina cliente. Ou seja, se você for lá na máquina cliente e der um Ctrl F12, ou se ela estiver na tela de login, se você digitar administrador e digitar a senha que você definiu aqui, você consegue liberar a máquina. Aí em seguida você dá o Ctrl F12, vai pedir a senha, você digita essa senha novamente e consegue desativar o Acronis cliente na máquina. Ou seja, então aqui que você define a senha do administrador para desativar o Acronis cliente da máquina cliente. Então vamos aqui na parte de configurações. Na parte de configurações, ele tem você definir esses itens aqui, você define lá na máquina cliente mesmo. Então ignore essa parte de cima aqui no servidor, pode ignorar. Ela só é utilizada lá na máquina cliente. Então lá na máquina cliente é uma configuração individual. Então você pode habilitar o modo Path Client, você pode selecionar para mostrar a tela de login. Apesar que aqui tem uma funcionalidade que ele já seta para você daqui do servidor esse item dos computadores. Você não precisa ir máquina por máquina definindo isso. A chave de criptografia lá da máquina cliente, você pode definir uma chave ou deixar vazio. A porta de comunicação padrão. Então, mostrar o ícone de notificação aqui embaixo, o ícone do Acronos. Habilitar ícones da área de trabalho do Acronos, ou seja, os ícones que você configurar nesta tela que eu vou lhe mostrar, que na realidade esse botão é o mesmo que esse da frente, você pode chamar uma tela de configurações de ícone. Então, todos os ícones que você chamar aqui, ó, fica vendo. Vamos pegar um ícone qualquer aqui, vamos criar um ícone novo, atalho. Então vamos pegar da calculadora, por exemplo. Criar um atalho para calculadora. Avançar, concluir. Então basta você pegar o atalho aqui, arrastar e soltar. Então, para esse perfil em questão administrador, por exemplo, se você ativar a tela de ícones,
ele vai aparecer, ele vai já deixar definido lá na máquina cliente esse ícone da calculadora. Se tentarem apagar, ele volta novamente. Assim como você pode definir um fundo de imagem e um descanso de tela, e o tempo mínimo para que o descanso apareça. Aí você pode utilizar o desktop virtual do Acronis, ou seja, ele vai aparecer uma barra deslizante aqui na tela, que vai surgir do lado esquerdo para a direita, e vai ocupar uma porcentagem da área de trabalho. Ou pode usar o próprio desktop do Windows, ele vai aparecer os ícones aqui, né, que nem está fazendo esse aqui, ó, ele aparece aqui. Enquanto que aqui ele aparece na janela deslizante, como era o Office antigamente. E aqui no desktop Windows ele vai aparecer no desktop próprio do Windows mesmo, os ícones. Aqui em aplicativos, como você quer trabalhar o bloqueio de aplicativo? Proibir os aplicativos da lista, liberar somente os aplicativos da lista, somente gerar relatório ou desabilitar esse modo. Você vai ver que tem como bloquear downloads de extensões do Internet Explorer. Então você pode colocar a opção de finalizar ou desabilitar esse modo, ou gerar somente relatório em função da extensão. Então, ou seja, esse aplicativo aqui é para este aplicativo aqui. Vamos colocar lado a lado. Então, os modos que você pode trabalhar com o aplicativo, os modos que você pode trabalhar com as policies, configurações de Windows, né? O modo que você pode trabalhar com bloqueio de sites e pasta, o modo que pode trabalhar com as palavras proibidas, que também tem a ver com a leitura de teclado, e os demais itens, que é o drive virtual e o ícone, você configura direto na tela, que eu vou mostrar agora. Vamos dar sair. Então, aqui você configura o bloqueio de programas, alguns já pré-definidos. Aqui você faz restrição de download. Então, eu quero bloquear o Ultrasurf, todas as versões do Ultrasurf. Basta digitar Ultrasurf e adicionar. Lembre-se, tudo que você está fazendo, você está salvando no perfil que você selecionar aqui. Tá vendo? Então, você pode selecionar um desses perfis. Tudo que você está fazendo. Vou demonstrar aqui a criação de um perfil. Vai ficar mais prático. Vamos criar um perfil aqui de teste. Vamos chamar teste perfil. Ok. Ok, então já adicionou. Se você vir aqui, ó, você vai ver que ele não vai aparecer o teste perfil que nós criamos. Por quê? Porque lá na configuração nós já definimos já deixamos uns pré-definidos. Então vamos na configuração e ativar o perfil que acabamos de criar. Teste perfil, tá vendo? Ele não está nessa lista. Aí essa lista ela fica limitada naquela tela. Então vamos adicionar a lista, salvar. Agora nós vamos ver que lá no perfil ela vai voltar. Tá aqui, teste perfil. Configurações. Aí sim, agora nós podemos configurar o que nós queremos bloquear e associar esse perfil a um grupo de computadores ou a um usuário. Então voltando, né? Aqui nós podemos bloquear programas pré-definidos, né? Aplicativos pré-definidos, assim como o download, né? E os processos suspeitos. Aí essa lista aqui, essa lista de aplicativos, ela pode trabalhar tanto no modo bloqueia todos os aplicativos, libera só o que está aqui, ou libera todos os aplicativos e bloqueia só o que está aqui. Aqui, policies do Windows. O que nós podemos bloquear de policies do Windows? Botão iniciar, área de trabalho. Veja que tem alguns itens que precisa desse refresh no Windows Explorer. Isso falando de Windows 7, né? Tá vendo esses itens em asterisco. Já os demais no XP precisa fazer refresh para que eles apareçam, para que eles entrem em vigor naquele momento que trocou o perfil. Agora, se for trabalhar somente com um perfil, aí não precisa desse refresh não, porque vai reiniciar, sempre vai carregar o mesmo perfil. Mas, do contrário, se for dinâmico, utilizar vários perfis, e for o Windows XP, é aconselhável selecionar esse item. Agora, se for o Windows 7 e esses itens aqui em asterisco não for tão relevante, então não precisa selecionar não, que o Windows 7 consegue habilitar e desabilitar esses itens sem precisar do refresh do Windows Explorer. Agora o bloqueio de sites e programas. Aqui nós podemos colocar o site, né, o domínio, por exemplo, cut.com, e adicionar a lista. Aqui, esse item aqui também é bem interessante, que ele proíbe direto pelo IP na camada de rede. Então ele não fica monitorando. Quando você adiciona sem esse item aqui selecionado, você está fazendo um bloqueio de site
somente do Internet Explorer, do Mozilla e do Netscape, quando você simplesmente adiciona aqui. Aí se o usuário tentar utilizar qualquer outro navegador, sem ser esses três, ele vai conseguir navegar. Agora, se você seleciona esse item, ele vai fazer o bloqueio direto do IP do site. Assim, consequentemente, qualquer navegador que ele tente utilizar, esse site não vai bloquear. Quer dizer, esse site não vai funcionar, vai estar bloqueado. Aqui ele já bloqueia direto pelo IP. Então, independente do navegador que ele utilizar, ele não vai conseguir navegar nesse site. Vai estar realmente bloqueado. Agora, se não seleciona esse item, ele bloqueia somente no Internet Explorer, Mozilla e Netscape. Aqui nós podemos colocar uma página inicial na tela cliente. Aqui, essa página pode deixar em branco e aqui finaliza. Finaliza de proibido, porque aí ele consegue bloquear mais ativamente do que simplesmente emitir a página em branco. Drives virtuais, que você pode criar, vamos por um H para o C2.barra-tape, né? E um M para o C2.barra-tape 1. Por que isso? Se você bloquear, você não quer que ninguém acesse o C, mas quer liberar a área de trabalho e meus documentos, por exemplo, e a área de trabalho e meus documentos faz parte do C. Assim, se você bloqueia de salvar no C, os usuários não conseguem salvar nada no área de trabalho no mesmo documento. Por quê? Porque você bloqueou o C. Aí a saída você libera o C2.barra-tape e o C2.barra-tape1, por exemplo, uma pasta qualquer do C, associa esse drive aos meus documentos e à área de trabalho, salva, e lá nas policies do Windows, se você for lá nas policies, essa ideia é muito interessante. Se você for lá nas policies, bloquear o C e deixar liberado o H e o M, o usuário não vai conseguir salvar nada no C, mas vai conseguir salvar na área de trabalho e no mesmo documento. Por quê? Porque ele está salvando em outro drive e não no C. Que na realidade está direcionando para o C2.tape1. Bem funcional essa ideia e bem interessante. Assim você consegue liberar o usuário de salvar na área de trabalho no mesmo documento, bloqueando o C. Depois de tudo configurado os perfis, basta ter um usuário associado a esse perfil, porque se não tiver nenhum usuário associado a esse perfil, ele vai ser considerado um perfil inativo. Assim, quando você for fechar aqui, aí ele fala que se você deseja popular, sim, veja, ele não vai detectar o perfil que nós acabamos de criar, tá vendo? Então vamos lá em usuários, vamos pegar um usuário qualquer aqui, por exemplo, editar o cadastro e aí adicionar o teste de perfil que acabamos de criar, salvar, aí vamos abrir o popular novamente para enviar para as máquinas clientes, sim, e tá aí, teste de perfil está funcionando. Outra dica interessante você associou o perfil no usuário, correto? Então, se o usuário administrador conectar, vai carregar o perfil administrador. Se o usuário poliano conectar, vai carregar o perfil biblioteca. Se conectar o usuário Leandro, vai carregar o perfil que acabamos de criar. Mas se um desses usuários conectar neste grupo aqui, não vai carregar. Por quê? Porque este grupo está forçando o perfil biblioteca aqui no grupo de máquinas. Agora, se esse grupo tivesse vazio, vamos lá, vamos editar esse grupo e deixar o perfil aqui vazio. Veja aqui, do lado sumiu. Então agora, a partir desse momento, se a Poliana conectar aqui, que ela é o perfil que nós criamos, vai carregar o perfil para ela. Não está mais forçando no grupo, e sim vai admitir o perfil que o usuário tiver, e não o que o grupo tiver. E é isso, esse é o perfil.